Bom, a gravação começou. Eu estou dando início à apresentação para eu poder começar a nossa aula inaugural. Só um minutinho que eu vou abrir a apresentação. Esta apresentação o vídeo de gravação até amanhã de manhã. Desculpem a demora aí no computador, mas às vezes fica um pouco pesado. Mas já está abrindo a apresentação. Assim que abrir, eu dou início. Vocês já estão vendo a tela de apresentação? Quem já está vendo, por favor, abre o áudio e só me... Sim, professor. Já, Boa né? tarde. Sim, professor. Sou seu tutor de Maceió, estou por aqui, tá tudo certo. Maravilha, Anderson, obrigado. A Vânia também está aqui, não está? Tá sim. É Josenildo, professor. Eu sou de Maceió. É o Josenildo que está... Isso, prazer. falando. É porque seu nome aparece como Anderson, né? Tá como Wanderson, deve ter alguma coisa. Bom, eu vou começar a apresentação. Não tem problema, não tem problema. Vocês já estão vendo o primeiro slide, aula inaugural. Josenildo, tá vendo? Sim, professor. Sim, professor, tudo certo. Tá vendo? Sim, tudo certo. Ótimo. Então eu vou iniciar. Se der algum problema, Josenildo ou Vânia, por favor, pode abrir o áudio e me informar, tá? E daí eu paro e tento resolver. Eu Ok. não vou estar vendo vocês, Tá bem. eu não vou estar vendo o bate-papo, né? O chat. Daí, se alguém quiser falar, está autorizado. É só ligar o áudio e falar. Mas, enquanto eu estiver fazendo a apresentação, por favor, todo mundo mantenha o áudio desligado. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta, pode abrir o áudio e pode falar, tá bom? Essa aula está programada para acontecer de 2 horas até as 4 horas, mas talvez ela termine um pouco antes. Mas é uma aula extremamente importante, porque eu pretendo, a minha missão nessa aula de hoje é motivar os senhores e as senhoras a participar dessa disciplina, porque ela é muito importante. Todas as disciplinas são importantes, mas essa é bem específica para a docência na educação profissional e tecnológica.
Eu acredito que deve ter alguns docentes aqui que são do IFAL, são meus colegas. Eu não sei, não identifiquei, né? Mas se tiver, sejam bem-vindos. Um abraço a todos vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem falar, compartilhar, complementar com a nossa aula, podem abrir o áudio e falar. Só peço que sejam bem objetivos, diretos, para que a gente possa chegar nesse objetivo da aula de hoje. Meu objetivo, como eu falei, é motivar os senhores e as senhoras com respeito a essa disciplina, que ela trata sobre 3 elementos fundamentais para a docência na educação profissional e tecnológica. Na realidade, são 3 elementos fundamentais para a docência, mas aqui, nesta pós-graduação, eu vou tratar especificamente sobre a docência na educação profissional e tecnológica. Os 3 elementos são projeto político-pedagógico, o plano de ensino e as avaliações da educação profissional e tecnológica, EPT, tá bom? Meu nome é Márcio Iabi. Eu já estou no segundo slide. Se alguém não estiver vendo o segundo slide, por favor, sinalizem, tá bom? Mas se estiver vendo, nem precisa falar nada. É só continuar assistindo a minha apresentação. Meu nome é Márcio Iabi, eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas desde 2015. No começo desse mês de novembro, eu completo 10 anos. Sou administrador, especializado em gestão de pessoas e docência para a educação profissional. Eu fiz parte da primeira turma da pós-graduação em docência para a educação profissional, que aconteceu, não me lembro o ano exatamente, mas eu acho que foi 2017, se eu não me engano. Sou mestre em sociologia, mais especificamente sociologia do trabalho. Sou doutor em educação pela Universidade Federal de Alagoas e fiz um doutorado sanduíche com a Universidade de Lisboa, Portugal. Foi um grande privilégio para mim quando eu estava elaborando a minha tese sobre o sistema educacional finlandês em comparação com o sistema educacional brasileiro. Sou professor efetivo, escrevi 2 livros, além de alguns capítulos de livros, mas um deles é o principal, que é Sistemas de Educação Efetivos, que vai ser lançado na Bienal agora deste ano. Também lancei um livro em parceria com a minha esposa e com uma grande amiga, Mayara Rios, para falar sobre a área médica, né? Eu trabalhei no sistema Unimed durante muitos anos e resolvi escrever esse livro para resgatar os dados do meu TCC de graduação, que tratava exatamente sobre uma carreira exitosa na medicina. Por isso, nós 3 escrevemos o livro Paciente, mas nem tanto. Ou seja, os clientes, os usuários da medicina são pacientes, são chamados de pacientes, mas não são tão pacientes assim hoje em dia. Até porque, pelos princípios da bioética, o primeiro princípio, que é o da autonomia, permite que os pacientes procurem quantos médicos quiserem. Então, hoje em dia, não tem tanta paciência com cara feia, mau atendimento. Aliás, nos dias de hoje, acho que nenhum cliente, nenhum cidadão, nenhum usuário, nenhum estudante tem muita paciência com incompetências, não é? E nós vivemos numa sociedade capitalista, e nessa sociedade capitalista nós estamos sujeitos a alguns mecanismos os mecanismos que nos permitem fazer críticas, abandonar alguns programas, abandonar uma pós-graduação, como eu sei que alguns de vocês abandonaram. Não vou entrar no mérito de dizer se foi por uma boa justificativa ou não, mas nessa sociedade que nós vivemos, nós somos livres para tomar decisões. Nós, como professores
seja de instituições públicas ou de instituições privadas, nós também teremos estudantes, né? Nós estaremos contribuindo com a formação de estudantes que também são livres, são autônomos, para não gostar, não apreciar, não ficar satisfeito com algum tipo de serviço prestado ou um curso, né, que é ofertado por uma instituição, como eu disse, pública ou privada, e somos livres o suficiente para permanecer ou abandonar e para criticar. Eu falo tudo isso porque nós, como docentes da educação profissional e tecnológica, nós temos alguns propósitos que eu pretendo conversar um pouco sobre isso hoje, mas durante a disciplina nós iremos trabalhar de forma mais aprofundada, tá bom? Um dos propósitos é desenvolver a consciência crítica dos nossos estudantes. Então, nós, como docentes, não somos aqueles docentes do século XIX que tinha a autoridade plena, inquestionável, porque os docentes do século XIX, eram os únicos detentores do conhecimento, eram poucos livros na época, poucas bibliotecas, os professores realmente podiam ser o centro do processo ensino, estudo, aprendizagem. No século XX isso foi mudando, e hoje em dia, então, nem se fale, né? Porque o conhecimento não está de posse apenas de um professor, mas está em todos os lugares por meio do cyberespaço, não é mesmo? Então, muitos de vocês têm muito mais conhecimento do que eu, e isso é plenamente possível e comum e normal, tá certo? Mas eu, como docente da educação profissional e tecnológica, preciso entender que eu sou um mediador do desenvolvimento dos meus estudantes. E é esse papel que eu quero assumir perante vocês, tá certo? E eu abro plenamente o meu e-mail, minhas redes sociais, meu WhatsApp, para qualquer crítica, porque eu não sou perfeito, eu não tenho todo o conhecimento, e tudo que vocês quiserem falar, ou criticar, ou não aceitar, eu estarei plenamente acessível e pronto para modificar o que for necessário, tá bom? Nesse QR Code aqui eu coloco, por exemplo, né, acesso ao meu Instagram, porque eu uso as redes sociais como instrumentos de docência. Eu estou começando a criar um canal no YouTube, tenho as minhas redes sociais, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que eu estou tentando formatar essa página dessa rede social para o trabalho docente. Tanto é que lá eu coloco que a minha missão é desenvolver profissionalidade para o mundo de trabalho, tá certo? Depois do meu doutorado, eu senti que eu deveria começar esse trabalho por causa do conhecimento que eu adquiri com o sistema educacional finlandês, português e outros sistemas educacionais que eu estou aprendendo. E eu pretendo compartilhar isso com vocês hoje, tá certo? Então, tá aqui minha rede social, podem começar a me seguir, provavelmente eu vou seguir vocês também, mas vocês podem conversar comigo através da minha rede social, deixar mensagem lá para mim, e eu passo meu WhatsApp, podemos conversar, e vamos juntos, pessoal, nessas semanas que virão, aprender juntos, mas aprender juntos de verdade. Isso aqui não é só retórica, isso aqui não é só discurso, certo? Eu quero realmente estar do lado de vocês e aprender junto com vocês, compartilhar informações. Agora, eu sou coadjuvante, eu não sou protagonista desta formação. Os protagonistas são vocês. Eu ajudo vocês.
Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? No IFAL ou em qualquer lugar onde eu esteja ensinando. Às vezes eu realizo formações para professores de alguns sistemas educacionais municipais daqui de Alagoas, e eu sempre falo, vocês são os protagonistas, eu sou um coadjuvante, eu sou um mediador. Eu chego e falo para os meus alunos, olha, preste atenção, vocês são os protagonistas. Só que tem estudante que me coloca como protagonista. Ou seja, ele só faz o que eu peço, só lê o que eu mando, só estuda aquilo que eu indico. Isso daí ele me coloca como protagonista da formação dele. E não pode ser assim. Na realidade, o estudante é o protagonista. Ele tem que buscar os conhecimentos que vão contribuir para o desenvolvimento da sua profissionalidade. Eu vou ajudá-lo nessa formação, não é mesmo? Ou seja, vocês vão estudar. Eu estou indicando alguns textos para vocês lerem pelo Moodle, artigos que foram indicados, né, pelo TCC deste curso, por um material que foi produzido pelo MEC. Eu estou indicando, mas vocês podem buscar muito mais. Porque, como eu falei, nós vamos conversar sobre 3 elementos fundamentais para a docência, e mais especificamente para a docência profissional e tecnológica, que é magnífica. Tá certo? Eu vou sair da apresentação rapidinho, vou voltar para a página, e agora eu quero que alguém me relate. Houve abandono deste curso? E se houve, alguém saberia me dizer por quê? Mas eu gostaria que fossem os alunos, não os tutores. Alguém poderia abrir o áudio e, em nome da turma, me explicar se houve algumas desistências e por quê? Bora, pessoal! Professor, Pode boa falar. tarde, sou a professora Laudejane. Oi, Laudijane. Prazer, Tudo viu? bem? Pode falar. Prazer é meu. E assim, alguns relatos no privado, conversando com alguns, né? Ah, Alguns trancaram realmente porque não conseguiram concluir o cronograma de atividades, né? Então, aham. na minha concepção, foi a questão da administração do tempo, né? Que às vezes a nossa sobrecarga, a nossa carga de trabalho, ela é grande, né? E Sim. pelo que eu percebi, foi justamente isso. Não conseguiram acompanhar o cronograma das atividades, por conta da falta de tempo mesmo, né, da correria do dia a dia. Perfeito, Laudijane. Eu imagino que esta é uma das justificativas. Alguém quer contribuir com a professora Laudijane? Cadê vocês? Se vocês contribuírem, vai passar mais rápido. E eu vou poder ajudar. Tem mais alguém que quer contribuir? Bom, primeiramente, eu estou vendo que tem 18 pessoas. Só um minutinho, Laura. Tem 18 pessoas aqui, né? E me parece que nesse curso tem bem mais estudantes. Não tem? Mas fala aí, Laura, o que você acha? Qual a sua opinião? Então, eu acredito que no começo do curso ficou um pouquinho desorganizado a questão do próprio curso em si. Entraram muitas turmas depois, né, de remanejamento. Então, o pessoal no começo ficou meio perdido. Acredito que esse tenha também sido um fator contribuinte, né, para algumas desistências. E depois de um certo momento do curso, foi informado para a gente que caso a gente não completasse, né, a nota para aprovação, não poderia prosseguir, ou seja, não seria reofertada as disciplinas. Então, de certa forma, quem reprovou em algum momento, depois da 4ª disciplina, acredito eu, não pôde continuar, né, no curso. Laura, você é professora também? Sou professora também. Ok.
Professoras Laura e Laudijane. Não, desculpa, professor. Eu sou aluna do curso, mas também sou professora do curso técnico, mas não aqui na IFAL, não. Ok, então você é professora, né? Então, E aqui estou como aluna. não, eu sei, eu imagino. Mas professoras Laura e Laudijane, não é? Obrigado, né, pela opinião de vocês, pela avaliação de vocês, que eu considero extremamente pertinentes. Pessoal, por isso que eu vou gravar esse vídeo. Pessoal, eu trabalho com educação à distância já há algum tempo. E eu aprendi muito sobre educação à distância lá na Finlândia. Eu fiz um curso à distância, também pelo Moodle, na Universidade de Helsinki, Finlândia. Helsinki é a capital da Finlândia. E eu fiquei realmente... eu pensava assim, puxa, eu acho que eu sei bastante sobre educação à distância, mas depois que eu fiz esse curso, eu falei, uau, eu acho que eu não sei muito sobre educação à distância, não. Eu acho que naquele curso que eu fiz na Universidade de Helsinki, sem brincadeira, pessoal, tinha, eu acho que uns 500% a mais de atividades do que nós estamos acostumados aqui na DIREAD, né, nos cursos da UAB, com exceção de alguns professores, que eu fui coordenador, né, de um curso de administração pública aqui da UAB, eu acompanhava alguns professores, tinha alguns que eram mais criteriosos, colocavam mais atividades, mas isso assustava os estudantes. Então, olha só, os senhores e as senhoras, professores ou futuros professores, talvez vão atuar na educação à distância. Então, é preciso entender como a essência, a natureza, a dinâmica da educação à distância. Então, eu vou falar algo aqui agora e depois vocês reflitam sobre isso. E eu estou gravando porque eu vou colocar no Moodle, porque, como eu falei, só tem 18 estudantes aqui na aula inaugural. Era, pelo que eu vi, era para ter pelo menos uns, sei lá, uns 300% a mais de estudantes. Mas não tem problema. Eu vou gravar e vou colocar à disposição no Moodle de cada polo. Vou colocar meus slides. Vou estar à disposição de vocês. Eu sou um coadjuvante, eu quero contribuir com a formação de vocês. Eu quero contribuir com o êxito de vocês. Eu não quero ninguém reprovado. Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Só peço para que não se aproveitem da minha boa vontade, né? Se eu coloco lá um prazo para realizar a atividade, por favor, pensem nesse prazo, levem em consideração esse prazo, exatamente por causa disso que eu vou falar agora. Este curso tem 30 horas, essa disciplina, este componente curricular tem 30 horas. 30 horas dividido em 3 semanas, equivale a quanto, pessoal? Dá 10 horas por semana. Se fosse presencial e tivesse 10 horas por semana, vocês teriam que ir presencialmente lá na instituição e ter aula presencial 2 horas por dia. Não é? 30 horas, 3 semanas, 10 horas por semana, 2 horas por dia, de segunda a sexta. Então, quando alguém passa a ser estudante numa formação à distância, ele precisa considerar isso. Ele precisa entender, a disciplina tem 30 horas, 3 semanas. Eu tenho que dedicar, no mínimo, 2 horas por dia, de segunda a sexta. No mínimo. Percebe o que é ser protagonista da minha formação? Se você tiver 2 horas, no mínimo, por dia, de segunda a sexta, nessas 3 semanas, vocês conseguem fazer todos os estudos, as resenhas que eu estou pedindo. Eu fiz um modelo da resenha, eu detalhei tudo o que é necessário e estarei à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Mas vocês precisam entender isso. Vocês, quando entram numa formação EAD, seja ela qual for, se a disciplina tem 60 horas e tem duração de 1 mês, é 15 horas por semana. Isso dá 3 horas por dia, de segunda a sexta. Então, se eu não estudo esse mínimo, como é que eu quero aprender?
É por isso que a educação à distância no Brasil é altamente criticada. Sabe por quê? Porque muitos estudantes, eles assistem a aula inaugural, isso se assistir, né? Porque eu já peguei muitos estudantes, às vezes assistindo Netflix, dormindo na aula, e daí eles leem o que está no Moodle, realiza a atividade no domingo, algumas horas antes de finalizar o prazo da atividade, e encaminha. Tudo bem, às vezes o professor avalia e dá até uma boa nota, mas será que esse estudante vai estar aprendendo para assumir profissionalmente uma profissão com êxito, com excelência, de forma que ele transforme a sociedade brasileira? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de considerar. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. Meus parabéns ainda mais profundos para aqueles que vão prestar atenção nessa 1 hora que nós temos a partir de agora para finalizar, às 4 horas. Como eu atrasei um pouquinho, se eu terminar umas 4h15 no máximo, tá bom? Peço que tenham paciência, mas prestem atenção, participem, porque o que eu vou compartilhar com vocês, a minha intenção é transformar a profissionalidade de vocês com o que eu vou apresentar, tá bom? Então, prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar para os senhores e para as senhoras. Eu estou apresentando novamente os slides. Se alguém não estiver vendo, me avise. Pessoal, entendam onde você vai estar daqui a 10 anos, hein? Onde você estará dentro de 10 anos? Onde você vai estar em 2035? Nós estamos hoje no dia 11 de outubro de 2025. Onde você vai estar no dia 11 de outubro de 2035? Onde? Como será o mundo? Como serão as instituições educacionais? Quem será o governante do país? Alguém da esquerda ou da direita? Alguém da extrema esquerda ou da extrema direita? Como será o mundo em 2035? Será que a inteligência artificial terá feito com os sistemas educacionais, com as escolas? Será que terá interferido na sua vida profissional? Eu aprendi com os professores lá da Turku University of Applied Science, uma universidade de ciências aplicadas, uma universidade de educação profissional e tecnológica, lá da Finlândia, com alguns professores, Hunt e demais. Nós vivemos um VUCA World. O que é um VUCA World? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e vai mudar cada vez mais. Parabéns se vocês estão conseguindo tirar notas para ser aprovados nessa especialização. Parabéns, porque o futuro vai ser realmente dos profissionais altamente qualificados. Sabe por quê? Por causa do VUCA World, a volatilidade, que refere-se a mudanças rápidas e imprevisíveis. O mundo está mudando porque a inteligência artificial vai mudar tudo a partir de agora. Isso é uma realidade, todos nós já devemos saber alguma coisa. A incerteza, difícil de prever o que vai acontecer a qualquer momento. É só olhar para o nosso Congresso Nacional, essa polarização política e perversa que acontece no nosso país. Esses políticos lutam mais pelos seus interesses do que pelos nossos interesses. E o pior é que é a gente que paga o salário desses vagabundos, não é mesmo? O mundo é complexo, múltiplas ocorrências que influenciam as decisões, múltiplas ocorrências. O mundo está mudando hoje em dia. Quantas ocorrências, fatos, justificativas vocês conhecem pelas mudanças? Eu estava ouvindo a Laura falando, a professora Laura, e eu vi uma criança chorando. Provavelmente um sobrinho, uma filha, um filho. Para pensar, professora Laura. Talvez sua filhinha, em 2035, se ela pudesse falar hoje, ela estaria perguntando para você: mamãe, onde eu vou estar em 2035? O que a senhora está fazendo
para que eu possa ter um bom futuro. Complexidade, múltiplas ocorrências, ambiguidade, a falta de clareza sobre causas e efeitos. Agora, a falta de clareza, muitas vezes, é porque eu não estudo, eu não reflito, eu simplesmente deixo acontecer e eu vou deixando a vida me levar, não é mesmo? Então, o mundo está mudando, gente. Esses fatores tornam o ambiente atual altamente dinâmico, exigindo respostas rápidas e profissionais cada vez mais competentes. É claro, a sociedade corporativa, capitalista, para ela ter resultado, ela vai precisar de profissionais competentes. Ou muda o sistema de produção de mercadorias, ou se continuar com o sistema capitalista, que tudo indica que é o que vai acontecer, vai exigir profissionais altamente qualificados. Por isso que eu falo de novo, parabéns para vocês que estão aqui hoje, para vocês que estão seguindo em frente nessa pós-graduação. Aprendam 2 horas por dia, de segunda a sexta, para estudar os textos e para fazer com que esses 3 elementos, projeto político-pedagógico, plano de ensino e avaliações, possam fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Zygmunt Bauman, um polonês, acho que naturalizado inglês, deve ter falecido faz pouco tempo, se eu não me engano, ele fala da sociedade líquida que nós vivemos nos dias de hoje. Não é mais a sociedade sólida de 40, 50 anos atrás. Eu tenho 62 anos de idade. Quando eu tinha... Foi na década de 70. Eu era criança, 12 anos de idade, brincando com os meus brinquedos no chão, meu pai sentado na poltroninha dele à noite, assistindo o Jornal Nacional. De repente, minha mãe, que já tinha terminado as atribuições domésticas dela em casa, entra correndo, gritando, e grita para o meu pai: Iabe, Iabe do céu, um escândalo em Lins, interior de São Paulo, Iabe, um escândalo, meu pai. Que foi? Que foi? Até eu me assustei, falei: que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Fala! E a minha mãe falou: Iabe, a dona Cidinha vai se separar. Na década de 70, isso era um escândalo. Mas por quê? Porque a sociedade era considerada, para a sociologia de Zygmunt Bauman, uma modernidade sólida, tradicional, conservadora, mas isso mudou, gente. Isso acarreta e vai acarretar mudanças em todos os aspectos da vida. Parem para pensar na robótica, na medicina. Eu acabei de fazer uma cirurgia no ombro. Poucas pessoas fizeram a cirurgia, eu saí no dia seguinte. Só precisou fazer 3 furinhos no meu ombro. E terminou a cirurgia, e no dia seguinte eu estava fora lá do hospital. Antigamente o médico falou que ele teria que abrir meu ombro, fazer um corte enorme de uma extremidade à outra, abrir tudo para fazer esse tipo de cirurgia, porque um tendão tinha se rompido. Daí eu ficaria talvez uma semana nesse hospital, internado. Precisaria de gente para limpar o quarto, gente para fazer comida para mim, gente para me dar remédios, para cuidar de mim, além do médico. Muita gente na sala de cirurgia. Hoje em dia é pouca gente. Eu saí no dia seguinte. Quantas pessoas não estão perdendo emprego em função dessa sociedade líquida, desse VUCA World? Bancários. Quem de vocês foi no banco nesse ano 2025? Para pensar, quantas pessoas vão no banco hoje em dia? Uma amiga minha chegou: eita, Iabe, eu sou gerente do Santander. Agora, Iabe, é interessante, né, professor? Eu sou gerente, botaram eu para trabalhar em casa, estão demitindo um monte de gente, e o lucro deles aumenta cada vez mais. Iabe, por que isso? E eu falei: santa ingenuidade. Para pensar, minha querida amiga. Quem é que está pagando energia para trabalhar, energia elétrica para trabalhar para eles agora? Você trabalhando em casa. Quem é que paga a manutenção do seu computador? Quem é que paga a manutenção do seu celular? Quanto de dinheiro eles não estão economizando com você trabalhando em casa? Ela parou,
fez uma conexão com a realidade e falou, puxa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. VUCA World, o mundo está mudando de uma forma impressionante, vai mudar cada vez mais. O que eu faço numa situação dessa? Quantos administradores, advogados, médicos, professores vão existir em 2035? Sabe quantas faculdades de medicina tem em Alagoas hoje em dia? Tem 5 faculdades de medicina em Alagoas hoje em dia. Saiu uma matéria neste ano e o Sindicato dos Médicos de Alagoas contestou. Sabe quantas faculdades tem projeção para daqui a algum tempo? 11 faculdades de medicina privadas, particulares. 11. Tem um projeto de uma faculdade de medicina até para Coité do Noia. Não estou desmerecendo Coité do Noia, mas eu estou assustado com muitos amigos meus da Unimed, onde eu trabalhei por muitos anos. 11 faculdades de medicina privadas. Vão jogar mais, jogar não, perdão. Vão colocar mais de, sei lá, deixa eu pensar aqui, serão algumas centenas, talvez milhares de médicos todo ano no mercado médico. Então, vai aumentar a oferta, mas a procura não aumenta na mesma proporção. Nos últimos 10 anos, o número de médicos em Alagoas cresceu 54%, mas o número de usuários de planos de saúde cresceu 2,5%. Então, aumenta o número de médicos, mas não aumenta na mesma proporção o número de usuários de planos de saúde. Mas e advogados e professores? Pessoal, o mundo está mudando. E o que eu devo fazer numa situação dessa? O que eu faço nessa situação? Em primeiro lugar, volto a falar, parabéns, vocês estão fazendo o que devem fazer. Eu gosto muito de uma parábola num livro que eu li de Peter Drucker, o Papa da Administração Moderna. Ele falava que tinha um japonês e um americano passeando numa floresta. O americano, o japonês achava tudo lindo, maravilhoso, passeio, mas de repente eles olham para trás e vê um leão babando de fome que começa a correr atrás deles. Daí o americano olha para o japonês está botando um tênis de corrida, um shortinho, uma camiseta, pronto para sair correndo. O americano fala, japonês, você é louco, você nunca vai correr mais que um leão. Daí o japonês olhou para o americano e falou, mas japonês não tem que correr mais que leão, não. Japonês tem que correr mais que americano. É uma piadinha sem graça, mas é uma parábola moderna, que eu peguei num livro de um grande administrador do mundo capitalista. Infelizmente, essa é a realidade do mundo capitalista. Quem está qualificado e quem se qualifica vai ter oportunidades. E quem não se qualifica, infelizmente, não terá oportunidades. A menos que se mude, através de políticas públicas, os sistemas que nós temos aí, que norteiam a nossa vida. E eu não vou entrar nesse mérito de falar o que seria isso. Mas a questão é, eu preciso me pós-graduar, mas não é só ter um diploma, um certificado de pós-graduado, é ter domínios, é proporcionar resultados para quem me contrata, é deixar, às vezes, a minha morosidade no trabalho e buscar dar resultados excelentes para seja quem for que me contrate. Nas instituições públicas, é uma questão de tempo disso tudo acontecer. Olha a reforma administrativa. A parte da reforma administrativa, existem muitos lobbies da área empresarial. Olha aí o Tarcísio querendo terceirizar o sistema educacional de São Paulo. Por quê? Porque eles acham que as instituições precisam dar resultado. Então, como será o mundo daqui a 10 anos, meus amigos e minhas amigas? Se vocês têm um filhinho, então, talvez, se ele pudesse falar, ele perguntaria, onde eu vou estar em 2035? Onde vocês estarão em 2035? Vou desligar só um minutinho, vou voltar
para a plataforma. Temos 20 pessoas agora, aumentou. Espero que ninguém esteja dormindo, mas eu quero que alguém abra o microfone e me fale. Onde você vai estar em 2035, depois dessa reflexão inicial? Quem se habilita, por favor? Vamos lá, pessoal. Alguém me ajuda aí? Professor, Pode falar, Laudiane. eu sou a faladeira, que eu fico com a língua coçando. Ótimo, mas é assim mesmo que a gente aprende, fazendo reflexões. A gente vive num mundo que não costuma muito pensar, né? Assim, ai, onde eu vou estar, né? Porque tudo é tão para agora, vamos já, vamos fazer agora, que às vezes a gente passa, né, despercebido para essa reflexão. Eu, particularmente, nunca parei de estudar. E acho que eu vou estar velhinha estudando, né? Muito Porque bem. eu me vejo assim, porque eu sou muito inquieta, né, como professor, de procurar sempre aprender mais. Mesmo que eu não tenho a intenção de estar, né, hoje eu tenho 49 anos. Então, eu estarei com 59 anos, né, daqui a 10. E, assim, eu acho que eu vou estar ainda dando aula. Pretendo, né? Estar dando aula. Porque a Olha, minha essência é essa. E eu acho que vai ser assim. muito bem, Laudiane. Eu também. Você tem 3 anos mais nova que eu. Em 2035 eu vou estar com 72 anos de idade. Eu sempre falo para mim mesmo, se eu morrer com a idade do meu pai, eu vou estar satisfeito. Ele morreu com 76 anos de idade. Então, em 2035, talvez esteja faltando apenas 4 anos, né? Para eu partir para o outro lado do véu. E não tem problema. Eu busco ser um bom homem, busco ser um bom discípulo de Jesus Cristo e espero que tenha algo bom preparado para mim do outro lado. Isso não importa. Mas a questão é essa. Onde vocês vão estar, não é, Laudiane? Parem para pensar depois, meus amigos e minhas amigas. Com certeza. Parem para pensar depois, onde vocês vão estar. Onde meus filhos vão estar, meus netos vão estar. Pode Professor, falar, Alexandre. boa tarde a todos. Boa Rapaz, tarde. para mim isso é uma questão um pouco complexa, porque eu sou ansioso, sabe? Eu sou um pouco ansioso e eu prefiro focar no hoje, mas claro que me preparando para um futuro, né? Então, Perfeito. se você se prepara para o hoje, para o agora, o que vier pela frente, você vai estar preparado para enfrentar. Então, enfim, claro que a gente tem que ter planos, sonhos, né? Almejar algo melhor, mas fazer uma projeção assim para 10 anos, onde é que eu vou estar, é um pouco complexo para mim. Eu entendo, Alexandre, e você tem uma boa estratégia. Eu também, eu diria que a melhor estratégia é olhar para o agora, porque se você se qualificar agora, se você buscar ser o melhor agora, se você promover êxito, excelência, onde quer que você trabalhe, excelência para a vida familiar, para a sua qualidade de vida, pode ter certeza que você estará se preparando para o futuro. Mas, é por isso que eu falo, essa pós-graduação, vocês estão de parabéns, devem permanecer, mas não basta um certificado. Podem ter certeza disso, não basta um certificado. Vocês, para o futuro, precisam ter domínios, precisam ser autoridades na área de vocês. Tá bom? Vou voltar para a minha apresentação, para a gente cumprir o horário, tá certo? Então, onde eu vou estar em 2035, meditem posteriormente, tá certo? Na minha tese de doutorado, eu aprendi quem é o professor finlandês. Olha só que interessante. Alto prestígio junto à sociedade finlandesa, com status similar ao dos médicos. Então, quando eu fui lá na Finlândia, eu ia nas universidades, nas escolas, e eles
quando eu falava, eu estou fazendo doutorado em educação. Eles, oh, nossa, doutor em educação, que bacana, né? Ser um professor aqui na Finlândia já tem grande prestígio. Ser um doutor em educação tem um prestígio maior ainda. Mal sabia eles que a realidade brasileira é diferente da realidade finlandesa e de outros países. Infelizmente, a nossa categoria, nessa profissão, não recebe o merecido reconhecimento, não é? Como, por exemplo, a China, Singapura, Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, Austrália. Na China também os professores são comparados aos médicos. Em Singapura, excelentes salários, respeito e forte apoio institucional. Coreia do Sul, valorização cultural e alto nível de confiança social. Canadá, ambiente inclusivo, sindicatos fortes e boa remuneração. Alemanha, boas condições salariais, respeito e estabilidade no emprego. E Austrália, bons salários, direitos trabalhistas. Olhem só como os professores em grandes nações são reconhecidos, são agentes fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, não é? E eu deixei por último o Japão. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou descendente de japoneses. Talvez não, mas talvez pelos meus olhinhos puxados tenham percebido. Mas olha aí a minha terra querida. Bom, eu não nasci no Japão, meus avós nasceram no Japão e vieram para o Brasil no início do século XX, mas eu guardo em mim todos os valores e tradições japonesas. No Japão, status social elevado, ele é um sensei, ele é o título extremo de respeito, também usado para médicos. Os professores são os formadores de caráter para os japoneses. Processo rigoroso de seleção, assim como na Finlândia. Quando os alunos de ensino médio na Finlândia terminam o ensino médio, os que têm as melhores notas, uma boa parte dos que têm as melhores notas costumam ir para os cursos de seleção de professores. Eles querem ser professor, por causa do alto prestígio junto à sociedade finlandesa. Formação contínua no Japão, lesson study, Kenkyu Jujo, que é a cultura da melhoria contínua dentro das escolas. Às vezes, em volta de um bebedouro de água, você pode ver alguns professores conversando sobre o que você tem feito para ter mais êxito ao ensinar proporções matemáticas. O que você tem feito? Daí eles discutem entre si para descobrir o que podem fazer. É uma cultura japonesa desde a década de 60, quando descobriram os processos de melhoria contínua que fez o Japão se destacar no mundo inteiro. Na década de 60, o Japão, os produtos japoneses eram considerados piratas, a pior qualidade possível. Daí foi um americano, professor, esqueci o nome dele, Deming, Edward Deming, e foi para o Japão, ensinou os japoneses a fazer processo de melhoria contínua, e, de repente, a partir da década de 70, o Japão conquista o mundo, e em pouco tempo passa a ser a segunda economia mundial, porque entenderam que é excelência e melhoria contínua, e isso nas escolas também. Política educacional centralizada e reconhecimento cultural. São os únicos que os japoneses reverenciam antes do imperador japonês, são os professores. Que pena que o Brasil não reconhece isso, porque nós, professores, somos como os japoneses ensinam, formadores de caráter, ou como os finlandeses ensinam, somos agentes de transformação social. É claro, né? Se somos professores que visam, se engajam nesse propósito. Percebem que, então, eu devo pegar o que eu vou aprender hoje, colocar em prática e passar a ter domínio para ser um bom profissional. Isso que nós devemos fazer, não é? E o Kiko? Eu sempre chego para os meus alunos, falo alguma coisa e falo, e o Kiko?
Meus alunos normalmente me conhecem como Kiko, né? Kiko significa, e o que eu tenho a ver com isso? Eu gosto de brincar muito com os alunos e se vocês pudessem, né, agora, falar, e o Kiko, professor Iago? E o que eu tenho a ver com tudo isso que você está falando agora? O que tem a ver, meus amigos, é o que eu estou falando. Eu estou despertando vocês para estudar nas próximas 3 semanas aquilo que eu vou propor no Moodle. Participar do fórum, fazer as resenhas, estudar e buscar domínios, tanto em entender o que é um projeto político-pedagógico, para que o projeto político-pedagógico norteie, direcione o meu trabalho docente, como os planos de ensino, entendendo as especificidades da educação profissional e tecnológica, que consta no PPP ou no PPPI do IFAL, por exemplo, e preparar planos de ensino que tenham a ver com o propósito do Instituto Federal de Alagoas, por exemplo, ou de alguma outra instituição de educação profissional, como a professora Laura falou. Parece-me que ela trabalhou ou trabalha. Então, o que vocês têm a ver com isso? Aprendam, entendam, vocês são docentes, são agentes transformadores da sociedade, são formadores de caráter. Sistemas educacionais. No Japão, até o 4º ano primário, os alunos não têm nota. Eles só aprendem valores sociais. Na Finlândia, o professor dos primeiros anos, se eu não me engano, até o 6º ano, é o mesmo professor para a mesma turma, para que os estudantes, desde pequenininho, entrem nas escolas e confiem no professor. Agora, olha só, né, a diferença. No Brasil, um professor, para entrar em sala de aula e ensinar, precisa fazer uma licenciatura de 3.200 horas. Fez a licenciatura, ele tem autorização para entrar em sala de aula e ensinar. Na Finlândia, um professor, para ter autorização para entrar em sala de aula e ensinar, ele tem que fazer 3 anos de bacharelado e 2 anos de mestrado. Só então ele terá autorização para entrar em sala de aula e ensinar. Isso corresponde a 300 créditos, de 26 horas e alguma coisa, cada crédito. Isso, gente, isso dá 8.100 horas. Não é à toa que os melhores alunos da Finlândia do ensino médio querem ser professor. Se eu tentasse copiar o modelo finlandês e implantar no Brasil, é claro que não daria certo. Hoje em dia, as licenciaturas são as menos procuradas no Enem. Imagine se eu aumentasse a carga horária das licenciaturas para a mesma carga horária dos cursos de medicina. Porque medicina na UNB, Universidade Federal de Brasília, é 7.779 horas. Professores, docentes de educação profissional tecnológica, seja o que for, entendam de projeto político pedagógico, planos de ensino e avaliação da EPT. Esses 3 elementos para vocês, desculpem, esses 3 elementos para vocês, eles são específicos da EPT, da Educação Profissional e Tecnológica, dentro deste contexto, da pós-graduação que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que pegar o PPP da Instituição Profissional e Tecnológica, entender os propósitos, os princípios, por exemplo, entender que a educação profissional e tecnológica ela tem o trabalho como princípio educativo. O que é ter o trabalho como princípio educativo? É muito diferente de dar aula na educação profissional e tecnológica, de dar aula no ensino médio estadual, por exemplo, ou de uma escola privada que prepara para o Enem. É diferente. É muito diferente. Muito não é muito diferente, mas tem suas especificidades. Eu preciso entender o que é trabalho como princípio educativo. Anotem isso. Eu vou falar um pouquinho mais até o final.
rapidamente, porque nós vamos tratar mais ao vocês estudarem os textos. Pessoal, eu propus 3 resenhas e participação de 3 fóruns. Cada resenha tem que ter, no mínimo, 2 páginas. Vocês vão pegar um texto, pegar o que vocês leram e fazer uma resenha de, no mínimo, 2 páginas, fora capas e fora referências bibliográficas. Somente 2 páginas por semana, para falar de projeto político-pedagógico, depois de ler um artigo, para falar de plano de ensino na educação profissional e tecnológica, a partir de um artigo, e falar de avaliação também a partir de um artigo. Lerem alguns capítulos de uma página que fala de um material elaborado pelo MEC. Apenas 3 resenhas e participar de 3 fóruns, de 2 fóruns apenas. E vocês vão ter nota suficiente para passar neste componente curricular, tá certo? 3 resenhas, de 2 páginas cada uma. Eu não sei se na terceira resenha seriam 4 páginas, não estou lembrado. Mas é pouco, pessoal. Pouco para vocês simplesmente lerem, fazem fichamentos, daí parafraseiam o fichamento e colocam em 2 páginas. Isso é fácil. Desculpe, mas isso é muito fácil. Eu leio o texto, pego, copio e colo, e depois eu pego lá 10 fichamentos, parafraseio, e fiz a resenha crítica de um texto. Mas não é só isso. O principal é entender a importância de um PPP na educação profissional e tecnológica. Entender como é que eu preparo um plano de ensino para desenvolver estudantes, para que eles entendam um trabalho como princípio educativo. E as avaliações, que não é só dar nota para o estudante, é um acompanhamento periódico, é um acompanhamento para ver se ele está se desenvolvendo. Uma das principais avaliações do sistema educacional finlandês é a autoavaliação. Eles fazem uma autoavaliação no começo da disciplina e uma autoavaliação no final da disciplina. É o mais importante para o professor finlandês. Por quê? Porque o aluno que é protagonista do seu desenvolvimento, ele vai dizer, não, olha aqui, eu cheguei sabendo isso, agora estou terminando a disciplina sabendo tudo isso. Parabéns, obrigado, professor. Então, a autoavaliação faz parte da avaliação da educação profissional e tecnológica finlandesa. Nós podemos utilizar isso? Com certeza nós podemos. Porque nós temos autonomia, não é? Nós não temos autonomia de cátedra, como nas universidades. Nós temos. Mas, é claro, para isso eu preciso ser um professor responsável, engajado, não é? Há muitos anos atrás, John Dewey estava realizando uma palestra lá nos Estados Unidos, estava apresentando o seu modelo educacional, né? Que era diferente, né, do modelo tradicional. E daí um professor conteudista, no final da palestra, procurou John Dewey e falou assim, tudo isso que você falou é um absurdo. Onde já se viu? Que absurdo é esse? Que inovações medíocres são essas? Eu tenho 15 anos de sala de aula. De acordo com o professor Antônio Nova, que foi meu professor lá na Universidade de Lisboa, ele falou que John Dewey olhou para esse professor indignado com a sua metodologia, e John Dewey falou assim, puxa vida, professor, eu entendo, mas me responda uma coisa. O senhor tem 15 anos de sala de aula ou o senhor tem 1 ano de sala de aula repetidos 15 vezes? Eu ri muito quando o professor Nova falou isso. Porque não é verdade? Não tem professores que estão há 15 anos usando os mesmos slides. Não é verdade, pessoal?
Não condeno os professores que fazem isso, desde que eles olhem para cada estudante como um objeto de pesquisa, como os professores finlandeses. Quando olham para o estudante, eles veem um objeto de pesquisa, ou seja, um objeto a ser estudado, analisado, entender que ele tem tempo diferente dos outros, que ele tem questões, fatores econômicos, sociais, culturais diferentes dos outros, e ele talvez vai me dar mais trabalho, mas eu vou ter êxito com ele. Percebe, meus amigos e minhas amigas? É isso que eu pretendo ajudar todos nós a compreender ainda mais. E para isso eu tenho que entender que é um processo sistêmico de educação. Não é um processo burocrático de educação. O que é um sistema sistêmico? Um processo sistêmico. Por exemplo, eu tenho o sistema digestivo, não tenho? Parem para pensar comigo, vamos entender o que é um sistema. No sistema digestivo eu tenho um monte de órgãos que estão interligados entre si, né, que tem um propósito. Eu pego alimento, coloco na boca, mastigo, salivo, jogo pelo esôfago, cai no estômago, passa pelo pâncreas, passa pelo fígado, é jogado no intestino e sai o quê? Pensem comigo, sai o quê? Pega o alimento, entra pela boca, passa por todo o sistema digestivo e sai o quê? Se algum de vocês pensou, alguém abriu o microfone aí, quer falar? Vai só vai sair aquilo que não foi utilizado, aquilo que não serve mais. Qual o seu nome, professora? Laura. Ah, professora Laura. Ô, professora Laura, desculpe-me, mas eu vou fazer você passar por um constrangimento agora. Isso só se for o seu sistema digestivo, professora Laura, porque o meu não. O meu sistema digestivo tem outro propósito, que não é produzir excremento. Para que serve o sistema digestivo da gente, pessoal? Alimentar os outros sistemas. Aí sim. Então sai o quê? Não sai excremento, sai outra coisa. Sai o quê? O alimento entra, Energia, nutrientes. Isso, produz energia, professor. A saída é energia. Nosso sistema digestivo serve para a produção de energia. O excremento é como você falou, sai tudo aquilo que não foi aproveitado. Mas a saída não é o excremento, a saída é energia. Em um processo sistêmico. Ele tem uma entrada, tem um processamento, tem um fim, uma finalidade. A finalidade é para aquilo que ele serve, não é? Então, para que ele serve? Serve para a produção de energia e não para a produção de lixo. Quem criou essa teoria foi Ludwig von Bertalanffy. Um sistema é um conjunto de elementos interrelacionados que juntos formam um todo organizado, funcional, com uma finalidade em comum. A finalidade do sistema digestivo é a produção de energia, porque senão nós vamos morrer. O professor Demerval Saviani, que eu admiro muito, um sistema de educação é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo que formem um conjunto coerente e operante. Então, nós trabalhamos dentro de um sistema educacional que produz um processo sistêmico educacional. Nós, como professores, somos uma das unidades que tem intencionalmente um propósito. Qual é o propósito de vocês, docentes da educação profissional e tecnológica? Está na LDB em 9.394, 96. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, aqui, ó, a finalidade do sistema educacional. Da mesma forma que o sistema digestivo é produção de energia, o sistema educacional tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, a educação integral dos nossos estudantes, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nós, enquanto sistema educacional, nós somos partes dos elementos que intencionalmente buscamos o quê? Desenvolver plenamente nossos estudantes para o preparo da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Nós, da educação profissional e tecnológica, estamos mais diretamente nessa qualificação para o trabalho, mas sem deixar de levar em consideração que é uma educação integral. Professor Ferdinand Hor, da Universidade Federal de Pernambuco, ele é um dos professores que estuda a educação integral. Olha o que ele fala, as dimensões da corporeidade. Se eu vou usar a educação para desenvolver todas essas dimensões, eu vou desenvolver a dimensão física, eu vou desenvolver a dimensão sensorial, a dimensão emocional, a mental e até a espiritual. Só que a espiritual não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com ética, tem a ver com amorosidade. Olha como eu preparo bem os meus estudantes plenamente para viver em sociedade e qualificá-los para o mundo do trabalho, porque eles são fisicamente, têm bem-estar, eles têm uma dimensão sensorial bem desenvolvida, eles têm as sensações, eles conseguem observar todas as dimensões das sensações, esqueci o nome agora, mas os sentidos, eles têm todos os 5 sentidos bem desenvolvidos. Ele tem a dimensão emocional desenvolvida. Gente, é triste demais ver um professor que não tem inteligência emocional. É muito triste. Professores que não têm inteligência emocional e vão tratar com estudantes. Os estudantes ficam mais estressados ainda, porque esse professor joga para a sala de aula aquilo que não foi tratado emocionalmente nele. Eu não diria que ele é culpado. Ele só precisa se desenvolver em termos de inteligência emocional. E não apenas a sua dimensão mental, que é do pensamento reflexivo, da pesquisa, da instrução, e nem a sua dimensão espiritual, né? Que, por exemplo, como Freire, depois procura amorosidade em Freire, e vocês vão encontrar vários textos que Freire fala que um docente precisa desenvolver a sua amorosidade e não a sua hipocrisia. É isso que nós temos como propósito. Agora, se nós somos da educação profissional e tecnológica, nós fazemos tudo isso, mas para o desenvolvimento dos nossos estudantes, para o mundo do trabalho. Daí o professor Vitor Paro, da USP, um professor que eu admiro demais da conta e utilizei na minha tese de doutorado, a administração dos sistemas educacionais é a utilização racional de recursos, meios para a realização de fins determinados. Qual é o fim da educação? Está aqui, ó. Essa é a nossa finalidade. Esse é o nosso propósito como docentes. Como professores da educação profissional e tecnológica, uma qualificação para o trabalho, mas também para o desenvolvimento da cidadania, através de uma educação verdadeiramente integral, que pode ser na perspectiva de Ferdinand Hor ou outra. Esse é o fim, o propósito que eu busco. Agora, quais são os meios para isso? O principal meio somos nós, professores. É a atividade fim de um sistema educacional. Somos nós, professores. Grandes nações já perceberam isso. Grandes nações se desenvolvem cada vez mais, porque tem grandes professores e professoras. Nós somos o principal meio para a realização dessa grande missão que é transformar a sociedade e transformar os nossos estudantes. Analisem comigo, uma sociedade ela tem a dimensão socioeconômica, a escola tem uma dimensão socioeconômica, tem uma dimensão político-institucional, tem uma dimensão administrativa financeira, tem uma dimensão pessoal relacional, tem uma dimensão tecnológica e inovação, e tem uma dimensão pedagógica. Isso de acordo com as diretrizes dos gestores escolares do MEC. Uma escola tem todas essas dimensões. O IFAL tem, as escolas municipais, estaduais, privadas, todas têm essas dimensões. A dimensão socioeconômica é o contexto.
E dentro desse contexto, eu desenvolvo a dimensão política institucional, desenvolvo a dimensão administrativa financeira e desenvolvo a dimensão tecnológica e inovação. E tenho alguns atividades fundamentais para o desenvolvimento de quem está no centro, que é o meu estudante, que é a dimensão pedagógica e a dimensão pessoal relacional, que são os docentes, principalmente. Isso é um processo sistêmico, cuja finalidade é quem está aqui bem no centrinho, que são os estudantes, transformar esses estudantes. E aí eu vou estar transformando a sociedade. Analisem comigo, vamos pegar um caso qualquer aqui, o caso da Walt Disney, que eu adoro. O caso da Walt Disney é a mesma coisa. A Walt Disney está inserida dentro de um sistema, dentro de uma dimensão socioeconômica. A Walt Disney tem uma dimensão política institucional, tem uma dimensão administrativa financeira, tem uma dimensão pessoal relacional, ou seja, os funcionários, tem uma dimensão tecnológica de inovação, tem os brinquedos, tem as tecnologias, e tem uma dimensão de serviço. Quem é o foco da Disney? É a criança, não é nem os pais, apesar de que ela foca na diversão dos pais também, mas é a criança. Como é que ela faz isso? Ela tem 5 conceitos diferentes. Lá não chamam usuário, cliente de cliente, chama de hóspede. São nossos hóspedes, têm que ser tratados como hóspedes. Lá não tem funcionário, tem cast member, são atores e atrizes que fazem parte do elenco de um grande show. E daí tem o show, né? Cada cast member, cada ator e atriz tem um show a desempenhar. Tem o palco, que é os parques, e tem os bastidores. O guest, o cliente, é principalmente as crianças. O cast member são os atores e atrizes. Lá todo mundo vai ser ator ou atriz para desempenhar um papel. Lá tem um padrão de qualidade. Em primeiro lugar, segurança das crianças. Em segundo lugar, a cortesia. Em terceiro lugar, a inclusão de todos e todas. Em quarto lugar, o show. E em quinto lugar, a eficiência. O parque é o palco. Mas sabe onde estão os bastidores? Estão no andar de baixo, nos túneis subterrâneos. São os bastidores. Porque é um grande show. Então ninguém pode ver um Pato Donald sair com a máscara na mão. Uma criança não pode ver o Pato Donald sair com uma máscara na mão. E pior ainda se ele estiver fumando um cigarro, não é? Não. Eles se vestem nos bastidores e saem em lugares específicos já dando um tchauzinho para preservar a magia, o show. Isso é um processo sistêmico, percebem? Na Walt Disney e numa escola. Aí os funcionários fazem parte de um grande espetáculo. E eles precisam ter algumas regrinhas básicas. Projetar uma imagem positiva, entusiasmada, ser cortês, respeitador, manter o seu personagem e ir acima e além sempre que possível. Ou seja, sempre que possível proporcionar momentos mágicos para as crianças. Isso é um processo sistêmico, pessoal. Qual a finalidade desse processo sistêmico? Fazer essas crianças felizes, saírem de lá e nunca mais se esquecerem de um parque. Quem são os meios na Walt Disney? São os cast members. E quem são os fins? A finalidade da Walt Disney? Produção de felicidade. Quem são os principais elementos na produção da felicidade? São os cast members. Quem são os meios? É tudo que está lá disponível para produzir felicidade para as crianças. E numa escola, trouxe para vocês o exemplo de uma escola que eu estudei lá em Portugal, Escola da Ponte, fica lá no norte de Portugal. Mesma coisa que o Walt Disney, mesma coisa que o Instituto Federal de Alagoas, mesma coisa que qualquer escola do Brasil. Tem uma dimensão socioeconômica, que é o contexto onde nós estamos inseridos, o cenário. E a escola tem a dimensão política institucional, tem a dimensão administrativa financeira, tem a dimensão tecnológica e de inovação, e tem a dimensão de pessoal relacional, o pessoal que trabalha na escola, que são os servidores, os professores, e tem uma dimensão pedagógica.
lá na Escola da Ponte, olha o que Rubens Alves falou. As crianças que sabem ensinam as crianças que não sabem. Isso não é exceção, é a rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais que aprender saberes, as crianças estão a aprender valores. A ética perpassa silenciosamente, sem explicações, as relações naquela sala imensa. Foi o que Rubens Alves viu. E ele completa um conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e um relacionamento solidário com os outros. É isso que a Escola da Ponte busca. Está vendo essa foto do meio? Essa foto do meio é um conselho estudantil que toda sexta-feira se reúne na Escola da Ponte. Toda sexta-feira esse conselho estudantil se reúne com os demais estudantes para tratar de assuntos, deliberar assuntos da própria escola. Será que nessa escola desenvolvem a cidadania dos estudantes portugueses? Com certeza desenvolvem. Olha o último parágrafo lá embaixo. O projeto Fazer a Ponte defende desde sempre, desde 1976, a promoção da autonomia e da consciência cívica dos alunos, privilegiando seu progressivo envolvimento nas tarefas e na responsabilidade de gestão da escola. É igual no Japão, crianças pequenininhas na educação infantil que fazem a comida para servir aos demais estudantes da educação infantil. Eles lavam panelas, eles cuidam da limpeza. Não existem zeladores nas escolas japonesas. Olha o que eles fazem em função da gestão escolar. Então, sustentado nesses princípios, o modelo organizacional praticado diverge substancialmente do modelo convencional da escola pública. Quem quiser, depois fale comigo, eu mando todos os documentos institucionais que eu tenho da Escola da Ponte. Vocês podem estudar e entender um modelo altamente que diverge substancialmente do modelo convencional da escola pública. Nós, docentes, precisamos conhecer esses modelos, esses sistemas, para refletir essas teorias, essas vivências, essas práticas, a partir de teorias diversas. Dispositivos pedagógicos da Escola da Ponte. Eu mando esse documento para vocês, são 50 e poucos dispositivos pedagógicos. É o suporte da cultura organizacional da Escola da Ponte. Ela é uma escola completamente diferente. Na década de 70, o professor José Pacheco conseguiu autorização do sistema educacional, do Ministério da Educação português, para a organização dessa escola pública. Ele recebeu autorização e hoje é uma escola referência no mundo inteiro, não em todos os países, logicamente, mas em grande parte dos países, tá? O sonho, a visão da Escola da Ponte é construir uma educação integral, democrática e inclusiva. Daí ela preparou todos os dispositivos para isso. Por exemplo, quem não sabe, aprende com quem sabe. Então, ela permite que os estudantes que sabem possam ser monitores e ensinar os estudantes que não sabem. E quando esses estudantes que sabem ensinam quem não sabe, eles acabam desenvolvendo ainda mais o seu aprendizado. Que bacana, né? Saber que existem instituições como essa aí pelo mundo afora. Valores da Escola da Ponte, autonomia e protagonismo do aluno, aprendizagem com empreendimento comunitário, desenvolvimento de valores, currículo flexível e personalizado, não avaliação e avaliação contínua. Olha aí, ó, eles privilegiam esse tipo de avaliação permanente, contínua, que acompanha o estudante. Cultura colaborativa, como eu vi isso na Finlândia, gente, faz parte da sociedade finlandesa, a cultura colaborativa. Lá é o estado do bem-estar social. Lá não existe escolas privadas. Lá é proibido lucratividade com educação. Proibido. Então, a cultura finlandesa é colaborativa. É uma sociedade onde todos colaboram pelo bem-estar comum.
pelo 8º ano consecutivo, em 2025, é o país mais feliz do mundo. E quando você pega os critérios de avaliação para saber se é o país mais feliz do mundo, você encontra lá que um deles é a confiança do cidadão nas instituições públicas e a confiança do cidadão nos seus pares. Infelizmente, isso não acontece no nosso país. É difícil nós confiarmos nos demais, em muitos dos cidadãos. Os que estão próximos de mim, eu confio. Mas é difícil confiar nos demais. Eu sempre estou desconfiado que pode ter um golpe, pode ter uma segunda intenção. E nas instituições públicas também, elas são desvalorizadas no Brasil. E lá na Finlândia não, elas são altamente valorizadas e respeitadas. O Ministério da Educação finlandês, ela tem uma certa autonomia dos governos políticos. Então, desde o final da década de 60, que ela instituiu algumas políticas educacionais que estão recebendo continuidade até os dias atuais. No Brasil foi diferente, né? No final da década de 60, tivemos uma LDB, organizada pelos militares, foi descontinuada com a LDB de 96, que ela é democrática, participativa. Uma LDB tão importante, tão interessante, que nós temos hoje em dia, mas, infelizmente, os nossos sistemas educacionais, os nossos políticos, o grande problema no Brasil, na minha opinião, um dos problemas que eu identifiquei na minha tese, é a questão das políticas de governo, diferente das políticas de Estado, né? Se todas as políticas educacionais fossem igual aos institutos federais, por exemplo, os institutos federais, pode-se dizer que é uma política de Estado, né? Ela vem desde o final do século XIX até os dias atuais. Foi sofrendo várias modificações, mas ela tem tido alguma continuidade. Se todas as nossas políticas educacionais fossem igual na Finlândia, não tivesse... entra um governo, né? Entra um governo e ele quer mudar tudo. Cada governo que entra quer mudar tudo. É uma pena, né? Bom, mas isso são outras questões. É possível reproduzir um espaço político, cultural, social, pedagógico como a Escola da Ponte? Claro que é possível. Aconteceu em Portugal, acontece em qualquer lugar do mundo. Existem sistemas educacionais muito parecidos naqueles países que eu citei anteriormente, tá bom? Pessoal, que tipo de docência você pratica? Já estou indo para os meus 15 minutos finais, tá bom? Preste atenção nesses 15 minutos finais que eu vou tratar mais especificamente do que nós vamos tratar pelo Moodle, tá? Você é um professor mediador ou você é um professor conteudista? Se você é um professor conteudista, você está dissonante da proposta da educação profissional e tecnológica, tá bom? O professor mediador é o professor realmente mais adequado, não está me vindo a palavra, o mais apropriado para uma educação profissional e tecnológica, de acordo com as nossas políticas educacionais para essa modalidade educacional brasileira, que é a educação profissional e tecnológica, tá bom? Eu sou um professor mediador. Pessoal, a educação profissional tecnológica é o campo da educação que articula a formação humana, científica e tecnológica, preparando o estudante para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, como nós conversamos, não é? Então, olha só, nós fazemos parte dessa modalidade. Então, eu devo estudar. Eu não vou ler todos os textos, mas esses slides vão estar disponíveis para vocês a partir de amanhã no Moodle. Então, leiam e que ele sirva de estímulo para vocês buscar novos textos, para entender o que é educação profissional e tecnológica, e entender por que você é um professor, você está mais para um professor mediador do que para um professor conteudista, tá bom? Nós temos esse propósito, que é desenvolver o estudante para a cidadania e para o mundo do trabalho. E ter o trabalho como princípio educativo, aqui eu faço questão de ler tudo. Isso é importante, pessoal, porque daí o PPP vai falar sobre isso. O Projeto Político Pedagógico da Educação Profissional e Tecnológica tem que tratar disso. Mas você tem que entender isso para produzir seu plano de ensino. Ter o trabalho como princípio educativo significa compreender o trabalho não apenas como meio de subsistência ou atividade produtiva,
Ou seja, eu não estou aqui apenas para preparar mão de obra para o mercado de trabalho, mas como dimensão formadora do ser humano, e é uma dimensão essencial, fundamental do ser humano, a dimensão do trabalho. Somos seres sociais, e o que nos diferencia dos animais é o trabalho social. Eu preciso entender isso. Nesse sentido, o trabalho é entendido como prática social que possibilita o desenvolvimento intelectual, ético e técnico, contribuindo para a construção da identidade e da consciência crítica do indivíduo para viver em sociedade. Percebe que eu estou formando estudantes, trabalhadores diferenciados. Eles vão transformar a sociedade. E não vão ser trabalhadores passivos, que tudo que mandarem fazer, eles vão fazer. Não, eles vão criticar. Eles vão chegar, opa, peraí, mas existe um método mais fácil de fazer isso. Eu posso usar tecnologias. Eu posso modificar o processo de trabalho para nós ter mais tempo para qualidade de vida. Assim, o ensino orientado por esse princípio valoriza o aprendizado pela experiência, pela reflexão e pela ação, articulando teoria e prática, e reconhecendo o estudante como sujeito ativo, protagonista na produção do conhecimento e na transformação da nossa sociedade, para ele deixar de ser um país como é o nosso Brasil e aprender a votar e tirar uma... É claro que nem todos os políticos são vagabundos, mas existem alguns políticos que são vagabundos, só pensam em si mesmo, e precisam ser retirados do Congresso Nacional. Mas como eles vão ser retirados se nós não preparamos os cidadãos desse país para analisar, não vou pagar mais salário para esses vagabundos, não vou. Percebe, então, qual é o nosso papel? É desenvolver trabalhadores críticos. Eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de ideologia política, pessoal. Eu estou fazendo apologia pelo cidadão brasileiro, por um ser humano, para que eles possam, para que nós possamos transformar a nossa sociedade. Nós podemos fazer isso, meus amigos e minhas amigas. E o que eu preciso fazer, então? 3 atividades principais pedagógicas que precisam estar no meu plano de ensino, por exemplo. A prática social inicial. Eu não só ensino fórmulas matemáticas, eu ensino raciocínio lógico matemático, que é tão fundamental para um cidadão brasileiro. Eu ensino a instrumentalização teórica e técnica, instrumentos para o trabalho, que eu, como cidadão social, histórico, crítico, sujeito da minha própria história, vou utilizar instrumentos para o desenvolvimento da minha vida, da minha família e da sociedade. E de uma prática social final, uma síntese. Qual é a síntese do meu trabalho como profissional? É uma sociedade digna de se viver. Então, pessoal, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, que é a primeira semana no Moodle, vamos tratar de projeto político-pedagógico. Acessem o material produzido pelo Moodle, pelo MEC. Aqui está o link, link para o acesso ao primeiro capítulo. É só vocês copiarem, colarem, né, no navegador do computador de vocês vão acessar esse primeiro capítulo. Quem tiver dificuldade, fale com os tutores, Josenildo e Ivânia. Ou comigo mesmo, pode pegar meu WhatsApp com o coordenador, dou autorização para conversar com vocês a hora que precisarem. Acessem esse material produzido pelo MEC, ele é fantástico. Não é um texto muito didático, vocês conseguem ler em bem menos do que 30 horas de curso.
Ou seja, dá para ler esse material completo, os 5 capítulos e ler os artigos. Nesse primeiro capítulo eu trato do projeto político-pedagógico, no segundo capítulo eu trato das perspectivas em disputa na organização do trabalho pedagógico na EPT. É muito bacana, eu aprendi muito ao ler esse material. No terceiro capítulo, que é a terceira semana, então na primeira semana eu trabalho o capítulo 1 e 2 para tratar de projeto político-pedagógico, é o que direciona o meu trabalho, é o que direciona as atividades pedagógicas da instituição onde eu atuo como docente. Na segunda semana, capítulo 3, para tratar do plano de ensino. Na primeira semana, capítulo 1, capítulo 2, vocês vão fazer uma resenha, como eu indico lá, no mínimo 2 páginas, para falar sobre projeto político-pedagógico. E também participar do fórum. Participando do fórum, vocês garantem 20 pontos. E entregando a resenha e tirando nota máxima, 80 pontos. Garante 100 pontos. Na segunda semana, capítulo 3, plano de ensino. Está aqui, ó. Deixei tudo isso para vocês lá no Moodle. Vocês acessam o capítulo 3 por esse link aqui, ó. São apenas 5 páginas, né, desse material, né? 5 páginas na internet. Talvez num livro seja um pouco mais. Mas é muito instrutivo para vocês entenderem como desenvolver um plano de ensino. E o trabalho avaliativo é só fazer também um artigo sobre plano de ensino, fazer uma resenha, fazer uma resenha crítica. Como eu deixei lá o modelo, é só pegar o modelo, transformar no Word, através do I Love PDF, por exemplo, transforma no Word e coloca nome, é tudo fácil. Deixei da melhor forma para vocês. Mas façam a resenha desse artigo para a segunda semana e terão realizado as atividades e participando do fórum da segunda semana. E o quarto e quinto capítulo fazem parte da terceira e última semana. Na terceira semana não tem fórum. Vocês só precisam fazer uma resenha. E se eu não me engano, eu peço para ser uma resenha de no mínimo 4 páginas. Mas entendam, o que são 4 páginas? Pode ser 3 páginas completas e um parágrafo na quarta página. Até essa dica eu estou dando para vocês. Muito fácil pegar o capítulo 4, ler, estudar, pegar o artigo, fazer resenha é fácil. Vou dar a dica de novo. Se vocês entrarem no meu canal no YouTube, lá tem um vídeo, se der depois eu posto. Apesar que tem lá, eu postei um vídeo no Moodle, como preparar a resenha crítica. Mas a dica que eu dou para vocês para trabalho científico é fazer fichamento. Eu leio o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eu leio os artigos e pego textos principais. Eu copio e colo aquele texto. Copio e colo. E coloco lá fichamento do artigo tal, 3 textos que eu coloquei. Coloco a página e coloco a referência. E depois eu pego, junto tudo e escrevo o texto. Minha orientadora de mestrado, ela falou, Márcio, sabe como é que eu escrevo trabalho científico? Eu pego a mesa, ela me mostrou a mesa, que ela tinha uma mesa enorme lá na cozinha dela, uma mesa bem grande, ela falou assim, eu pego, na época não tinha, ela não fazia ficha pelo computador, ela fazia a ficha na mão mesmo. Ela pegava um fichário, assim, gente, sem brincadeira, tinha umas 1000 fichas lá, ela pegava fichas de vários textos, livros, e ela falou assim, Márcio, eu vou fazer um fichamento sobre esses 3 textos aqui, ó. Ela pegava todas as fichas e colocava em ordem na frente dela, naquela mesa enorme, tá? Ela colocava numa mesinha menor, o notebook dela, e ela fala, vou começar o texto. Eu vou começar por qual ficha? Eu gosto dessa citação. Ela pegava a citação, colocava do lado e escrevia a introdução do artigo dela. De acordo com fulano de tal, é preciso que nós possamos entender a educação profissional e tecnológica. Entender que a educação profissional e tecnológica tem o trabalho como princípio educativo. E isso significa tal e tal coisa. Daí ela pegava duas fichas e colocava lá.
Isso significa que, de acordo com esse outro autor, isso, e de acordo com esse outro autor, mais aquilo. Percebe? É simples fazer isso. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, sem brincadeira, eu fiz umas quase 200 fichas. Eu só ia lendo os textos e pegava. Teve livro que eu peguei uma ficha apenas, uma citação, mas estava lá. Depois, quando eu estava em Portugal, eu peguei e simplesmente, eu tinha lá meu cantinho no quarto que eu aluguei, numa família portuguesa. Foi maravilhosa a minha experiência, pertinho da Universidade de Lisboa. Acordava 4 horas da madrugada, adorava fazer isso. Pegava, lendo e pegando as fichas e escrevendo. Eu escrevi minha tese completa praticamente lá em Portugal. Não é difícil fazer isso, pessoal. Ou seja, estudem esse capítulo 1 e 2, projeto político-pedagógico, o 3, que tem a ver com o plano de ensino, e o 4 e 5, que fala sobre avaliação na educação profissional e tecnológica. No 4, mais especificamente, avaliação dos estudantes. E no capítulo 5, fala um pouquinho sobre avaliação institucional, que é fazer avaliações de curso, né, quando o MEC vem e avalia o nosso curso e dá para nós uma nota, né, um conceito, e de acordo com esse conceito eu posso continuar com o curso, ou às vezes eu tenho que fechar um curso, porque de acordo com a avaliação do MEC, o meu curso não é bem avaliado e assim por diante. Pessoal, meus amigos e minhas amigas, fiz o que eu prometi, agora falta 1 minuto para as 4 horas, só vou, por causa do meu atraso, meus últimos minutinhos, realmente, no máximo 5 minutos, fazer umas considerações finais. Desligue o piloto automático, por favor, meus amigos e minhas amigas. Peguem essas 30 horas, nessas 3 semanas, leiam os textos, converse comigo, converse com os tutores, participem dos fóruns, comecem a fazer os fichamentos desde hoje. Quando chegar na sexta-feira, vocês pegam os fichamentos, vocês vão escrever essa resenha rapidamente. E depois de 3 semanas fazendo essas resenhas, vocês vão ter uma habilidade de produção de trabalho científico que vocês vão querer fazer um mestrado e um doutorado, porque não tem segredo nenhum em mestrado ou doutorado, desde que eu descubra como fazer fichamentos, ler textos, entender, fazer fichamentos, fazer resenhas e produzir texto. Desliguem o piloto automático. Não ligue o piloto automático quando terminar essa aula. Continuem com base nessas reflexões. Nunca se esqueçam, eles dependem de nós. A sociedade depende de nós, meus amigos e minhas amigas. Somos educadores, nossa matéria-prima é o conhecimento, ou seja, temos que as formações continuadas, a educação continuada é fundamental. Eu preciso estudar mais e mais e mais. Eu, como professor, acho que é a professora Laura ou a outra professora Edjane, Eudjane, não lembro agora, me desculpe, professora, mas ela falou Laudejane. Laudejane, obrigado, professora, mas ela falou que ela vai terminar a vida dela e vai estar estudando. É por aí, pessoal. Professor tem que gostar de estudar. Professor que não gosta de estudar, ai, não vou nem comentar, mas nós temos que gostar de estudar. Se tem algum estudante aqui fazendo essa pós-graduação para ser professor, especialmente professor de EPT, e vai deixar para fazer os trabalhos, essas resenhas no último dia e de qualquer jeito, pior ainda é pegar a inteligência artificial, que eu sei identificar com a maior facilidade do mundo. Apesar que eu não tenho nenhum regulamento que me proíba de eu possa reprovar um estudante por inteligência artificial, que faz trabalhos acadêmicos por inteligência artificial. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Não façam da inteligência artificial uma muleta na vida de vocês. Não façam. Façam da inteligência artificial um grande contribuidor, um grande contribuinte para o trabalho de educadores. A inteligência artificial, eu sempre falo para meus alunos, eu tenho 2 inteligências e 2 memórias. Eu tenho a minha memória cerebral e tenho o Google, que é uma grande memória que eu tenho. E hoje em dia eu tenho 2 inteligências, a minha inteligência mental e a minha inteligência artificial.
Eu uso muito inteligência artificial, mas jamais usaria inteligência artificial para fazer um trabalho e entregar, sabe? Mas eu uso como auxiliar. Vou dar um exemplo de como eu usei como auxiliar. Olha só como eu usei como auxiliar a inteligência artificial. Preparei um artigo, tá? E submeti para uma revista da Universidade Federal de Uberlândia. Daí eles falaram, tem que mandar o artigo também em inglês. Gente, faltava, sei lá, tipo 3 dias. Eu falei, eu até entendo um pouquinho de inglês, mas eu não vou conseguir traduzir isso daqui em 3 dias. Vou ter que contratar um tradutor. Falei com um tradutor de inglês, o artigo tinha 20 páginas. Ele falou assim, claro, professor, eu faço sim, R$ 90 a lauda. Quando eu calculei, dava R$ 1.800 para traduzir aquele artigo em 3 dias. Eu falei, não acredito, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho como fazer isso. Daí eu cheguei e perguntei para esse tradutor, diz uma coisa para mim, e se você só tivesse que corrigir o meu texto, você corrigiria e me daria um parecer de que o texto é apropriado? Ele falou assim, sim, professor, eu também faço esse trabalho. Eu corrijo textos. Falei, e quanto que você cobra a lauda? Aí ele falou, a lauda eu cobro R$ 9. Eu falei, como é que é a história? Quer dizer que de R$ 1.800 para a tradução cai para R$ 190? Não, cai para R$ 180. Eu falei, tá legal, eu vou te mandar o texto amanhã cedinho. Você corrige para mim em 3 dias? Corrijo, professor. Me dá o parecer? Dou o parecer, professor. Muito obrigado. Eu peguei, aí eu usei a inteligência artificial como um auxiliar. O texto eu já tinha feito, gente. O texto era produção minha, mas eu precisava daquele texto em inglês. Eu peguei, traduzi com a inteligência artificial e mandei para esse tradutor. Esse tradutor pegou meu texto, corrigiu. Se ele encontrou quatro ajustes, foi muito. E ele chegou no final, professor, parabéns, o seu inglês é quase que perfeito. Bom, eu não sei se eu fui honesto ou não em não falar para ele que eu utilizei inteligência artificial, mas eu falei a verdade. Eu vou te mandar o texto em inglês. Você corrige para mim? Ele falou, corrijo. E me dá o parecer? Dou. E foi o que ele fez. Então, usar a inteligência artificial para me auxiliar, ela otimiza o meu trabalho de uma forma incrível. Mas pegar ela e fazer trabalho para receber avaliação, aí eu estaria dando avaliação para a inteligência artificial, não é? E não para vocês, tá bom? Então, lembrem-se, somos educadores, nossa matéria-prima é o conhecimento. E para finalizar, eu amo essa citação da Bíblia. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estais nos céus. Pessoal, a Bíblia chegou para nós a partir do grego. E perfeito no grego não significa perfeccionismo, significa completo, significa íntegro. Sede vós, pois, completos, íntegros, como é perfeito, como é completo vosso Pai que estais nos céus. Ser um profissional completo significa não ser um profissional em partes, dividido. Ser um profissional completo é, se me pedem para fazer, participar da construção de um PPP, se me pedem para fazer um plano de ensino com base no PPP, e se me pedem para avaliar os estudantes de acordo com as abordagens e as perspectivas da avaliação para EPT, eu sou um profissional completo. É o que eu vou fazer. É perfeito isso para mim. Meus amigos e minhas amigas, namastê para todos vocês. Daqui é o Sensei Yabe, que eu sempre apresento para os meus estudantes, uma homenagem ao meu bisavô, que era samurai japonês, que eu adoro muito. Me sigam no Instagram, será um grande prazer para mim ter vocês lá. Conversem comigo pelo Instagram, quem precisar do meu WhatsApp, é só pedir. Vou sair da apresentação e se ninguém tiver mais nada para falar, aí crescemos. De 18 foi para 21. Que bom, né? Apesar que eu acho que era para ter bem mais gente aqui, né? Mas tudo bem.
Faz parte. Ok, meus amigos e minhas amigas, agradeço imensamente todos vocês. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Podem abrir o microfone e falar. Terminei a aula em 4 horas e 7 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Manifestem-se ou vamos finalizar nosso final de semana. Até mais, Alexandre. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Valeu, Ademildo. Muito obrigado. Boa tarde aí, professor. Valeu pela aula. Muito boa. Valeu. Valeu, Elinaldo. Muito obrigado, viu? Cadê minhas amigas? Professora Laura e professora Laudiane. Tudo certo aí, professor? Boa tarde, professor. Eu só queria, antes de ir, agradecer pela reflexão. Viu? Não é uma Obrigado. aula, é uma reflexão. Muito obrigado. Que bacana, Felipe. A gente se vê por aí. Até mais. Até mais. Professor, boa aula, viu? Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Valeu, então, meus amigos. Até a próxima, viu? Vou postar o vídeo e os slides no Moodle. Até mais. Vou fechar aqui, vou finalizar a gravação. Aula top. Obrigado, meu amigo. Obrigado.